Bem, eu quero dar o bom dia também para os nossos internautas, né? Da Aurélio Robles, da Comunitária Vida Nova. Hoje nós vamos começar a terminar o capítulo 1 do livro 3. Mas antes, eu convido a todos para a gente fechar os olhos, para a gente mentalizar o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, porque eles estão todos presentes. Os espíritos não têm frio, como nós falamos, né? E dizer obrigado, amigos, por este momento, por esta oportunidade, por este domingo maravilhoso, embora um pouco frio, mas nós estamos em pleno inverno, não haveria de ser diferente. Então, dizemos obrigado. Que nesta manhã, a tua espiritualidade possa estar conosco, nos inspirando, tanto a mim, que vou fazer a exposição, como de todos aqueles que estiverem sintonizados conosco, como aqueles que estão aqui presentes, para que possamos entender a mensagem desta manhã. Obrigado, se conosco, que assim seja. Bem, hoje a gente vai falar das questões do 149 aos 165. Aliás, essa é a extensão do capítulo, né? Então nós vamos lá. O título é Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. É o título do capítulo. Mas nós vamos falar mais. Já falamos até a questão 157, né? Nós falamos no dia 4 de junho. Falamos da individualidade, da vida eterna. Hoje o que nós vamos falar é da separação, vamos continuar aqui, nós já falamos também da separação do corpo e da alma. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje encerraria o capítulo, encerraria a nossa exposição a respeito do assunto. Mas o que acontece é que aqui ele fala de uma forma sintética, ele fala do espírito assim de um modo geral, né? Esse capítulo todo fala de um modo geral, e eu acredito que não deixa bem detalhado. Tem no livro O Céu e o Inferno, ainda já nos primeiros capítulos, que fala da vida, da volta do espírito ao mundo espiritual. Então tem lá um subtítulo, é A Passagem, mas é um subtítulo que é extenso. O livro Céu e Inferno, como vocês sabem, tem poucas questões, ou melhor, tem poucos textos que veio da espiritualidade. A grande maioria é o Kardec que faz pela sua analogia própria, baseada no que os espíritos falaram para ele. Então, esse texto que chama A Passagem ou Passamento é muito importante. Por isso a gente vai incluir, porque se encaixa no assunto de hoje. Então vamos ver hoje a questão 105, começando pela questão 158. Ele diz assim, porque continuando a questão da morte, ele vai dizer assim: o exemplo da lagarta que inicialmente rasteja na terra e depois
se encarcera na sua crisálida para renascer, né? Renascer com uma existência, para em seguida renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente, da nossa nova existência? Os espíritos responderam: uma pálida ideia. A imagem é boa, mas não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazeis, né? Então, vamos lá na questão. A ideia, a meu ver, e analisando, ela dá uma ligeira semelhança com a nossa passagem. Isso por quê? O que acontece? A lagarta, ela rasteja no chão, né? Comendo o que aparece. Depois ela se encasula, né? Vai para a crisálida e fica hibernada um determinado tempo, né? Um período muito próximo, eu não sei o tempo. Depois ela se transforma numa borboleta. Aí ela tem uma vida brilhante. Porém, há um detalhe que não dá para fazer a comparação, é porque a borboleta é que coloca os ovos dos quais vão nascer as lagartinhas, né? As lagartinhas que se incubam, ela coloca os ovos geralmente na folha dos vegetais e depois de um determinado tempo começa a nascer as lagartinhas. Então, no caso nosso, do ser humano, não. A sua procriação é durante a vida, a primeira fase, né? Nessa fase que nós estamos rastejando no solo, é que nós temos a nossa procriação, né? Deixamos uma prole, né? Então, é uma ideia mais ou menos, por isso que ele disse, uma ideia pálida. Deu para entender? Né? Então, vamos lá para outra questão. A 159, aliás. Que sensação experimenta a alma ao se reconhecer no mundo dos espíritos? Vamos lá para a resposta. Depende se praticastes o mal com o desejo de o fazer. No primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haveres praticado, né? Para os justos, é bem diferente. A alma se sente como aliviada de grande peso, pois não teme um olhar investigador. Vamos lá. Essa é uma questão para os justos. Então, se sente como um alívio, é como se nós nos libertássemos de uma prisão ou deixássemos um fardo pesado, porque o nosso corpo é um fardo mais ou menos pesado. A gente não pode deslizar aí, sair correndo, o corpo cansa, né? A gente tem que, onde a gente vai, a gente tem que carregar esse corpo, né? Então, no caso, quando se desencarna, a sensação é de que se libertou de um fardo, né? E mesmo também para aqueles que já estão em boas condições, eles se deslocam com muita rapidez, né? Não tem mais dificuldade para se locomover. Não sei se é o caso de volitar, né? Mas vamos imaginar que até há aqueles que já se transportam com a rapidez do pensamento. Ele pensa em um lugar, não importa a distância, pode ser alguns metros, como pode ser milhares ou milhões de quilômetros. Ele se desloca com a rapidez do pensamento. Não é toda, né? Isso nós vamos ver esse detalhe naquele capítulo do livro do Céu e Inferno.
Mas para aqueles que ele disse aqui, que é na primeira sensação, para aquele que praticou o mal, com intenção de praticar o mal, ele vai se sentir envergonhado, né? Mas será que é só isso? Não, tem muito mais coisa que a gente vai ver naquele texto do livro O Céu e o Inferno. Na realidade, não o há, mas os culpados, né? Deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não, porque ele está se referindo aqui, porque no caso, né, o justo não sente um olhar investigador. E aí, então vem isso aqui, na realidade não o há, quer dizer, não há esse olhar investigador. Na realidade não existe, mas o culpado se sente assim, e é bom que se sinta. Por quê? Porque Deus permitiu, todos nós tememos um castigo, uma punição severa depois do desencarne. Nós espíritas já achamos que nós burlamos um pouquinho, né? Depois a gente vai ver que não é pelo fato de sermos espíritas que nós podemos... Nós não burlamos nenhuma lei, né? Nem poderia ser. Mas o homem sempre acreditou na punição, criaram um inferno aí para punir, criaram 1001 punição. Outros já acreditam que se vai ficar dormindo e no dia do juízo se acorda e aqueles injustos vão ser julgados, né? Vão ser banidos. Há a teoria que acredita que eles vão ser queimados junto com a terra, que a terra vai ser queimada, né? Mas isso é questão de interpretações ou de criações do próprio homem, de imaginação do próprio homem. O próprio homem. Mas, na realidade, não existe juiz. O juiz é a consciência nossa, é aquele que desperta a consciência. Ele tem muito mais, a consciência é o juiz mais severo, porque ele não tem a quem culpar. Quando se desperta a consciência, não se tem a quem culpar. Mas por que eu fiz? Quem é que não cometeu algum deslizezinho que um dia se sentiu culpado e olha para dentro de si? Eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque relaxei. Isso se chama peso da consciência. Imagina na espiritualidade para aquele que desperta com muita culpa. Bom, na questão 160, bom, na questão 160 diz: o espírito encontra imediatamente aqueles que reconheceu na terra e que morreram antes dele. Será que encontra imediatamente? Vamos ver que o espírito... Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que lhes consagravam. Quase sempre eles o vêm receber na volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos que conheceu e os perdeu de vista na terra, vê os que estão na erraticidade e vai visitar aqueles que já se encontram encarnados. Bom, mas isso não é uma regra geral, né? Quando ele diz quase sempre, né? Às vezes vem, porque há muitas pessoas que nós conhecemos e nós não fomos simpáticos a eles, ou eles não simpatizaram a nós. Com certeza eles nem querem saber da nossa volta para o outro lado, né? E muitas pessoas que nós conhecemos e também, no nosso grau de evolução,
temos uma certa inferioridade e nós não vamos querer encontrar com essas pessoas. Então, precisa pensar essa questão do afeto que ele diz aqui. Mas é uma beleza que, quando aqueles espíritos que já se encontram em condição, ele vai reencontrar muitas pessoas, né? Que geralmente veio recebê-lo, aqueles amigos. Seria uma beleza ser recebido, como a gente voltasse de uma grande viagem do exterior e viesse amigos nos visitar, ou quando a gente volta de muitos dias de uma internação, né, depois de um tratamento, e vem os amigos nos visitar. É muito prazeroso disso, né? Então, é muito importante. Mas, quem não teve, acho que todo mundo teve aquela sensação gostosa de encontrar um amigo que há muito tempo não via, né? E quem não tem hoje, a gente que já tem mais de 15 dias, né, de existência, a gente tem muita gente que perdemos no contato, não é verdade? Perdemos no contato. Esses possivelmente nós só vamos encontrar depois que desencarnar. E será um prazer. Isso aqui é importante, né? O espírito que tem condição vai visitar aqueles que já estão encarnados. Agora, não sei, porque essa questão da visita daqueles que estão encarnados, a condição ou como vai ocorrer essa visita se encontra, depende de muitas circunstâncias, né? Pode ser que o espírito que está encarnado simplesmente está adormecido pela influência da matéria. Pode ser aquele que já tem condição até de ver. Então, varia. De cada caso é um caso, né? Não existe dois casos iguais. Então, isso aí não tem muita coisa que acrescentar. Na questão 161, na morte violenta ou acidental, quando os órgãos não enfraqueceram pela idade ou pela doença, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente. Será que quando há uma morte violenta, súbita, aqui ele fala quando os órgãos não se enfraqueceram em questão da idade ou então pela doença, né? Então a gente pode incluir aí muita questão, né? Aqueles que antigamente morriam de repente, hoje morrem de infarto, né? Será que também acontece? Vamos ver o que os espíritos responderam. Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que o separa é muito curto. Em quase sempre o instante da separação do espírito, né? Com a morte do corpo, com a morte orgânica do corpo, é quase que imediato, né? É muito curto esse período. Mas não é como nós vamos ver aí para frente, uma regra absoluta, uma regra que os espíritos desencarnam, ao desencarnar já conhece. Né? Na questão 162, Kardec faz uma pergunta, porque era comum na época acontecer isso. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo. Hoje, graças a Deus, né, a gente não sabe ainda. Em alguns países pode ser que haja decapitação, ou não é a decapitação por sentença, pode ser que haja decapitação por maldade. Isso acontece até no nosso país, infelizmente, né? A gente sabe, morte com requinte de crueldade. Mas
O que os espíritos responderam? Muitas vezes a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica tenha se extinguido completamente. Mas também, quase sempre, o temor da morte lhe faz perder a consciência antes do momento do suplício. Eu não sei se a minha comparação pode ser útil, viu? Mas eu fui fazer uma cirurgia, né? E todo mundo fala, anestesia é difícil. Eu dormi antes, eu não senti nem... Bom, eu nem vi transpor o portal da entrada do centro cirúrgico. Conversando com o médico, eu dormi, daí a pouquinho eu perguntei para uma enfermeira que estava do lado, mas quando vão me operar? Ela falou assim, olha, já faz mais de 10 horas que o senhor foi operado. Para mim, só eu dormi e acordei. Não vi nada, não senti nada. Agora, esse aí é um fenômeno que ocorre... A gente, como espírito, pode ter sentido, né? Vamos imaginar que eu, no caso, houvesse desencarnado durante a cirurgia. Não é porque eu não vi materialmente, eu não tenha visto com o espírito. É que o cérebro ficou desligado e não registrou a sensação que eu passei como espírito. Talvez um dia, quando eu estiver lá no mundo espiritual, eu vou me lembrar do fato, eu vou lembrar de ter visto a cirurgia. Tá? Então, também ocorre no caso dessas pessoas que são decapitadas. Então, às vezes, ele não sente fisicamente, porque o corpo, normalmente, ele se desligou do corpo. Mas a sensação, a perturbação, já não será aquela dor lancinante que afeta o corpo, que devora o corpo. Mas ele sentirá perturbação, sim, né? Mas isso também a gente vai ver lá naquele subtítulo do livro O Céu e o Inferno. Então agora... nós vamos partir para os comentários de Allan Kardec. É um comentário longo, eu vou me ater mais na leitura com poucos comentários, para a gente dar tempo de almoçar antes de meio-dia, né, João? Então, Kardec comenta a respeito dessa passagem, encerramento do capítulo, né? Que é na questão 62, né? Ele diz assim, trata-se aqui da consciência do supliciado, ou trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, físicos, e não como espírito, é aquilo que eu acabei de falar. Se não perdeu a consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, mas a duração é muito curta e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Olha bem, ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não se deve à extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo muito lento, né? Então vamos ver mais coisa. Tem mais. É só
Tem mais coisa aqui. A outra, deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem... consciência imediata não é bem o termo. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. Então, ela fica algum tempo de estado de perturbação. Passa por uma perturbação. Ela não sabe o que aconteceu. E a gente vai ver mais detalhes daqui para frente. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Será que todo mundo sente igual no mesmo tempo, com o mesmo tempo? Será que a aflição é semelhante de um de outro? Vamos ver o que os espíritos responderam. Não. Depende do grau de elevação de cada um. Isso a gente já está bem consciente, né? Cansado de saber. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Isso é a perturbação espiritual. Aquilo que eu disse agora, no corpo não se sente nada, mas nós estamos tratando agora da perturbação espiritual. E eu quero fazer uma colocação por minha conta. Quando ele diz purificação, é uma purificação relativa àquele que já está consciente, àquele que já desprendeu. Então ele chamou isso de pureza, não é uma pureza moral total, mas ele já está numa consciência. Mas a pureza moral também influencia, né? E então a impressão, às vezes se guarda uma impressão da matéria que é muito variável dependendo de cada caso. 165. Agora que entra para nós espírita a questão. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que vocês acham? Não é bem negativo assim também não, viu? E dizer que não. Vamos ver a resposta. A influência muito grande, visto que o espírito já conhecia de antemão a sua situação, né? A sua situação. Porém, aí que entra, a prática do bem e a consciência pura exerce maior influência. Então, a prática do bem e essa consciência pura, quer dizer, a consciência de que eu fiz o que é possível. Não é uma consciência pura de que eu fiz o tudo, mas que eu fiz o que é possível, que eu não me comprometi, durante então isso influencia na duração menor da perturbação. Todos nós passaremos por uma perturbação ao desencarnar. Não há esse nem aquele. E essa perturbação varia de algum tempo, de algumas horas a alguns séculos, né? Então, aqui entra o comentário de Kardec. No momento da morte, a princípio tudo a princípio é confuso. A alma precisa de algum tempo para reconhecer. Acha-se como que aturdida no estado do homem que despertou de profundo sono, né? E procura compreender a sua situação.
a lucidez das ideias e a memória do passado lhe volta à medida que se apaga a influência da matéria, da qual acabou de libertar, né? E se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece o pensamento. Então, ele vai... É como uma pessoa que acabou de despertar, né? Que acabou de despertar. Quando nós despertamos de um sono profundo, normalmente nós demoramos algum tempinho para tomar consciência. Muitas vezes a gente... acontece muito, a gente não recorda que dia que é, o que tem que fazer, a gente tem que passar uma escovadinha na memória para poder lembrar o que vai fazer. Aí, de repente vem, tenho que levantar que tem coisa para fazer, tem compromisso, tenho que correr. Mas ela se apaga à medida, ele se liberta dessa perturbação à medida que ele se apaga a influência da matéria. Aquele que viveu muito materializado, muito identificado com a matéria, aquele que se agarra com todas as forças para não desencarnar, esse tem mais dificuldade, né? Porque a influência da matéria, né? A gente já viu outros casos e a gente vai ver mais para frente, principalmente naquele capítulo. Então, mas as ideias, a lucidez vai voltando pouco a pouco, até se apagar aquele nevoeiro e ele se sente. Isso quando o espírito é feliz, mas aquele que a perturbação dura tempo, né? A duração da perturbação que se segue à morte é variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e até de muitos anos. É menos longa naqueles que se identificaram com o seu estado futuro, pois compreenderam imediatamente a posição que se encontra. Então, naquele lá, ele passa por uma perturbação, mas ele vai falar assim, eu já estou desencarnado, eu morri, ou coisa semelhante, né? Coisa semelhante. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, né? Naquele tempo usava a apoplexia, né? Desligamento, né? Esgotamento, né? Parada cardíaca, né? Ou coisa semelhante. Perda da memória repentina. Eu coloquei também aqui, eu coloquei por conta, um AVC, etc, etc. Tem tantas mortes repentinas, não precisa ser que todas elas sejam de acidente. Ferimentos, etc, né? O espírito fica surpreendido, espantado, no entanto vê seu próprio corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não compreende porque se acha fora dele, encerra-se fora dele, acerca-se de pessoas que estima, fala-lhes e não entende, porque eles não o ouvem. Esta ilusão durará até o completo desligamento do perispírito. Só então este fenômeno se explica facilmente, né? Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou.
considera ainda a morte como um sinônimo de destruição ou de aniquilamento. Ora, como pensa, se vê, ouve e tem sensação de não estar, tem a sensação de não estar morto, o que lhe aumenta muito mais a ilusão é o fato de se ver com um corpo semelhante ao precedente, quanto à forma, mas cuja natureza etérea não teve tempo de estudar. Julga-o sólido, compacto, como... Então, quer dizer, ele se julga o corpo como corpo, mas ele não nota que ele não pode apalpá-lo, ele não pode ver, né? Então, tudo isso aí que a gente já mais ou menos entende, né? Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com os sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Quer dizer, para o sonâmbulo, e para muita gente, a gente acha que é uma suspensão das faculdades. Sim, ela é uma suspensão da nossa vida de relação, na vida de relação com o mundo, né? Mas o espírito não perde as faculdades. Mas como não se tem essa instrução, então é semelhante que certos espíritos... Desculpe, eu acho que eu pulei. Assim, ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dorme. Certos espíritos apresentam essa particularidade, mesmo que a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Quer dizer, mesmo que não seja uma morte repentina, mas é sempre o mais generalizado. Nutre os que, apesar de doente, não pensavam em morrer, porque há muita gente doente e não pensa em morrer. Então ela conserva essa sensação, não acredita que morreu. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir o seu enterro, como se fosse de um estranho, falando desse ato como coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e tudo semelhante àquela que acompanha o despertar tranquilo, né? Um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústia, que aumenta à medida que reconhece a nova situação. Então, para aquele que não está puro, essa sensação aumenta a hora que ele percebe. Ele fala, meu Deus, morri, e agora? Vou para o inferno? Então, a angústia aumenta a sensação que ele toma conhecimento. Deu para entender tudo isso, gente? Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que nem todos que perecem, ao mesmo tempo, tornam a ver-se imediatamente na perturbação que se segue à morte, né? Acho que eu pulei coisa. Cada um vai para um lado, ou só se preocupando com o que lhe interessa. Então, no caso de uma morte coletiva, às vezes morre aí num acidente, numa tragédia, numa queda de avião, morre mais de 100 pessoas. Nem sempre um vê o outro, porque cada um tem uma preocupação. Nós aqui, cada um de nós tem uma preocupação diferente. E se ocorresse a separação, cada um de nós ia ao encontro do que nos interessava.
Então eu não ia perceber aquele que estava do meu lado. Certo? Dá para entender isso, né? Tu não vai perceber. E às vezes também a perturbação é tão violenta que não dá para ver. Então não quer dizer que nesses casos eles vão se ver completamente. Aqui só uma nota. A esta ocorrência podemos afirmar que numa viagem ou numa festa, mesmo que todos estejam num só contexto de entusiasmo, né? Cada um tem uma preocupação particular que não manifesta. E se num desses eventos ocorrer o fato inesperado, com as mortes de todos, cada um vai ao encontro daquilo que é o objeto de sua preocupação maior, pois não obstante não tenham consciência real da ocorrência, todos sentem que algo está mudando repentinamente e não terão como atender ou as preocupações mais prementes. Bom, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês. É um texto que a gente não quer, mas ele acaba se alongando um pouquinho. Eu espero que nós tenhamos entendido, né? Então, agora nós vamos para o passe, né? Muito obrigado a todos, né?